Deus sempre nos alertou com respeito ao perigo das amizades, as más amizades. Este texto aqui, que eu vou ler agora, vem do livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Veja aqui, eu não vou me ater a cada item desta lista que o apóstolo Paulo está descrevendo, mas ele mesmo enfatiza aqui um desta lista, que são os avarentos, igualando a avareza, ou seja, aqueles que são obcecados por dinheiro, por coisas materiais, aos idólatras. A avareza é idolatria, porque a avareza é a idolização do dinheiro. É fazer do dinheiro o seu Deus. Então, você vê que idólatra, segundo a palavra de Deus, não são apenas aqueles que têm ídolos de pau, de gesso, de papel, etc., que também são, mas avarentos, pessoas que idolatram o dinheiro, que servem a Mamon, ao Deus do dinheiro. Então ele diz: nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer, já está dizendo aqui que estas pessoas são excluídas do reino de Deus, porque se entregaram às suas vontades, se entregaram a outros deuses, o Deus prazer, o Deus dinheiro, enfim, trocaram a Deus, o verdadeiro Deus e a própria alma, a salvação, pelos prazeres temporários desta vida. Então elas fizeram sua escolha para a eternidade aqui, nesta vida. E Deus não vai obrigá-las a passar a eternidade com alguém que elas rejeitaram em vida. Isso é justo. Isso é justo. Deus não vai forçar ninguém que não o quis em vida passar a eternidade com ele, porque se ele fizesse isso, seria injustiça da parte dele. Correto? Então, por isso, esta lista aqui de pessoas, elas não terão herança no reino de Cristo e de Deus, por escolha própria. E ele segue dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs. Quer dizer, o engano vem com palavras. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com os argumentos que você traz para dentro da sua cabeça, as pessoas a quem você dá ouvido, porque as palavras bem articuladas, elas podem enganar os incautos, podem enganar às vezes até aquelas pessoas sinceras, aquelas pessoas escolhidas por Deus, porque elas, muitas vezes, por exemplo, como é que o diabo tentou Jesus? O diabo tentou Jesus em um determinado momento com a própria Bíblia. Quando ele tentou Jesus primeiro, falando que se ele fosse filho de Deus, ele deveria transformar as pedras em pães e saciar a sua fome, Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, na segunda tentação, Satanás já evoluiu, já deu um upgrade na tentação dele, usando as próprias palavras do Senhor Jesus contra ele, dizendo: olha, se você é filho de Deus, se joga daqui lá embaixo, levou a um lugar alto, se jogue daqui lá embaixo, porque está escrito, Satanás disse, usando a Bíblia, usando o Salmo 91, um dos preferidos, curiosamente, das pessoas, dizendo: olha, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Então se joga, que Deus vai te segurar. Os anjos vão te segurar. Quer dizer, Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. E muitas pessoas hoje não têm consciência de que muitas vezes o mal, as pessoas, eu falo, aquelas que creem na Bíblia, que são sinceras, que procuram ouvir a palavra de Deus. Então o diabo sabe que se for tentá-las, ele não vai conseguir tentá-las com o Alcorão,
o livro sagrado dos muçulmanos, ele não vai conseguir tentá-las com a Bíblia de Satanás, ele vai conseguir tentá-las com o quê? Tentá-las com a Bíblia Sagrada, como ele fez com Jesus, com as palavras do próprio Deus. Então, muitas destas pessoas incautas são enredadas, são seduzidas por palavras vãs, por argumentos bem articulados, cuja intenção é enganar. Então, é importante que você tenha cuidado com as palavras que você traz para dentro da sua cabeça, a quem você dá ouvidos. A quem você está ouvindo. Às vezes um argumento parece muito convincente, verdadeiro, algo que você postaria na sua rede social. Mas a origem daquele argumento, a origem daquela palavra é duvidosa. Quem está falando aquilo é duvidoso. Então não importa se é o diabo falando a Bíblia, você não deve ouvir. Entendeu? Não importa se é o diabo falando a Bíblia, você não deve ouvir. Porque se o diabo está falando a Bíblia, você pode ter certeza que ele escolheu algum texto fora de contexto para enganar você. Pode ter certeza. Então você tem que olhar quem está falando. Quem está falando é um rebelde? Quem está falando é uma pessoa que não vive aquilo que prega? Quem está falando é uma pessoa que está usando a Bíblia para dar indireta, para servir seus próprios interesses? Quem está falando o quê? Então, você precisa ter muito cuidado com respeito a isso. Por isso ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, as coisas anteriormente listadas, fornicação, impureza, avareza, idolatria, etc., por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, há coisas que as pessoas fazem que provocam a ira de Deus. Provocam. E aí vem o conselho final, no versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, você não deve andar com pessoas cuja vida consiste em provocar a Deus com seus comportamentos. Provocar a Deus com as suas atitudes, suas palavras, suas crenças. Por que você se associaria a essas pessoas? Ah, bispo, então assim era preciso sair do mundo. Não, não necessariamente. Jesus andou nesse mundo e não se misturou com as práticas das pessoas ao seu redor. E ganhou muitas almas. Ganhou as almas de ladrões, ganhou as almas de prostitutas, mas não roubou, não se prostituiu. Então, você tem que ter cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você faz seu companheiro. Quem você coloca do seu lado, quem você traz na sua casa, quem você tem no seu celular, falando com você, quem você segue na rede social, em quem você se espelha, quem você admira. Você tem que ter cuidado, porque por associação você pode acabar igual a eles. Sabe quando a polícia às vezes faz uma ação e aí entra numa casa ou aborda num carro um número de pessoas e aí tem ali alguém que não tinha nada a ver com o crime dos outros, mas porque estava junto, foi levado junto também. Aí vai tentar argumentar. Ah, mas eu não tinha nada a ver, eu só estava no mesmo carro, na hora errada, no lugar errado. Eu não fiz nada disso. Pois é, não fez, mas estava associado com quem fez, não é verdade? Tem culpa? Literalmente? Legalmente? Provavelmente não. Mas na prática, estava pedindo problema. Porque estava associado com pessoas envolvidas com coisas erradas. E assim também acontece na vida espiritual. Às vezes você não tem intenção de trair seu marido, de trair sua mulher, mas você anda com pessoas que não só fazem isso, como se gloriam disso. Se gloriam. E incentivam você a fazer. E você fala, não faço, não, eu nunca vou fazer isso com meu marido, nunca vou fazer isso com a minha mulher e tal. Mas você está lá entretendo essas pessoas. Se esse tipo de vida, de comportamento não é o que você quer para você, talvez
essas pessoas não servem para ser seus companheiros. Então você tem que selecionar bem. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1, bem-aventurados aqueles que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos ímpios. Quer dizer, não fica se misturando com pessoas que você não quer aquilo para você. Às vezes por não saber dizer não, às vezes por não querer chatear, por gostar da amizade, você achar assim, bom, aquela pessoa, eu sei que ele faz umas coisas erradas, mas ele não é de todo mal. Ele não é de todo mal, não. Ele é uma pessoa boa. É um cara do bem. É engraçado como que praticamente todo mundo se acha do bem, né? Todo mundo se acha do bem, todo mundo é do bem, mesmo fazendo mal. Ele faz algumas coisas erradas, mas ele é do bem, né? É engraçado. As pessoas querem maquiar as coisas erradas, colocando rótulos para ver se melhoram. Mas não adianta o quão bonito seja o rótulo, a embalagem. Meu amigo, se o conteúdo é amargo, então não adianta a embalagem dizer que é doce. Compreendeu? A palavra de Deus diz, não sejais seus companheiros. Há pessoas que você não deve manter como amigo. Ponto final. Se você quiser obedecer a palavra, muito bem. Se você quiser fazer suas próprias regras, a vida é sua. Mas não se esqueça que haverá consequências. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.